Ela é a cara dele. A frase caiu como uma bomba nas redes sociais e reacendeu uma das polêmicas mais explosivas envolvendo o nome de Neymar nos últimos tempos. A modelo e influenciadora Nayara Macedo, conhecida como Annie Aouada, voltou ao centro do furacão ao falar novamente sobre a paternidade de sua segunda filha, sem citar nomes, sem confirmar oficialmente ninguém, mas deixando uma declaração que incendiou a internet e fez o Brasil parar para especular. Eu já sei quem é o pai. Até porque ela é a cara dele, disparou Annie sem hesitar. A frase foi suficiente para gerar um tsunami de comentários, comparações e teorias. Quem é ele? Por que tanto mistério? O silêncio é proteção, ou estratégia. A bebê, Maria Vitória, nasceu no dia 13 de novembro, e desde então Nayara afirma receber diariamente uma enxurrada de perguntas exigindo a revelação do pai. Mas, segundo ela, o nome seguirá guardado, pelo menos por enquanto. Ele não quer exposição, e eu respeito. Já aprendi, na prática, que expor pessoas pode causar problemas sérios na família dos outros, declarou em tom firme, deixando no ar que experiências passadas tiveram consequências pesadas. A polêmica que envolve Neymar. O nome de Annie Aouada ganhou projeção nacional após ela afirmar que participou de uma festa privada de Neymar, realizada em março, em uma chácara de luxo em Araçoiaba da Serra, SP. Segundo seu relato, o evento foi marcado por sigilo extremo, regras rígidas e convidados cuidadosamente selecionados. Em entrevista ao SBT, Annie afirmou que foi contratada para entreter o jogador e seus amigos. Ela contou que os celulares das mulheres foram recolhidos logo na chegada e que só então descobriram que Neymar era o anfitrião. O ambiente descrito incluía bebidas alcoólicas, jogos de pôquer e fichas distribuídas pelos homens às mulheres. Sem rodeios, Annie confirmou que teve relações com o jogador naquela noite. Dias depois, veio o anúncio que explodiu tudo. Ela estava grávida, sem revelar quem era o pai. Desde então, o caso virou um dos assuntos mais comentados do país, ganhou novos capítulos, mais mistérios, e ainda ficou mais grave quando, posteriormente, Annie chegou a ser presa, adicionando ainda mais tensão à narrativa. Agora, com a frase "ela é a cara dele", o enigma ganha um novo nível. O nome segue oculto, mas as pistas estão lançadas. O silêncio continua, e a curiosidade só aumenta. Desde essa declaração, o que se viu foi uma verdadeira explosão nas redes sociais. Comentários, montagens, comparações de fotos, análises de traços físicos e teorias surgiram em ritmo frenético. Internautas passaram a revisitar cada detalhe do passado recente de Annie Aouada, cada entrevista, cada story antigo, cada frase dita ou não dita. O mistério deixou de ser apenas uma curiosidade e se transformou em obsessão coletiva. Perfis de fofoca, páginas de celebridades e canais de opinião passaram a tratar o caso como um quebra-cabeça público, onde cada detalhe parece uma pista cuidadosamente calculada. Para muitos, a frase dita por Annie não foi inocente. Foi estratégica. Foi calculada. Foi um recado. E aí surge a pergunta que ninguém quer calar. Se não fosse alguém extremamente conhecido, por que tanto cuidado? A justificativa apresentada por Nayara, de que o homem não quer exposição, levantou ainda mais suspeitas, porque no mundo das celebridades, o silêncio raramente é apenas silêncio, ele costuma ser proteção, blindagem ou medo da repercussão. Outro ponto que intensificou a polêmica foi o timing. A declaração surge meses depois da festa, semanas após o nascimento da bebê e exatamente no momento em que o assunto parecia esfriar. Coincidência? Para muitos seguidores, não. A impressão é de que o caso foi reacendido de forma milimetricamente pensada. A pressão psicológica e o papel da opinião pública N também deixou claro que sofre uma pressão diária. Segundo ela, são centenas de mensagens exigindo respostas, cobrando nomes, criando narrativas próprias e, muitas vezes, ultrapassando limites. Mas, ao mesmo tempo, críticos apontam uma contradição. Como pedir privacidade enquanto se solta uma frase tão incendiária? Ela é a cara dele. Essa frase não apenas informa, ela provoca, ela instiga, ela joga o público contra a parede. E no universo da internet, onde tudo vira debate, isso é combustível puro. Há quem defenda Annie,
dizendo que ela apenas respondeu à insistência dos seguidores. Outros afirmam que a influenciadora domina como poucos o poder do suspense e sabe exatamente o impacto que cada palavra gera. O fato é que, depois disso, o caso deixou de ser apenas um relato pessoal e passou a ser um fenômeno midiático. O nome de Neymar e a sombra da polêmica. Mesmo sem qualquer confirmação oficial, o nome de Neymar continua sendo automaticamente associado ao caso. Isso acontece não apenas pelo histórico da festa, mas porque o jogador já esteve envolvido em outras controvérsias semelhantes ao longo da carreira. E aqui entra um ponto sensível: a ausência de posicionamento. Desde o início da história, Neymar optou pelo silêncio. Nenhuma nota oficial, nenhuma entrevista, nenhuma declaração direta. Para alguns, isso é prudência jurídica. Para outros, é uma estratégia clássica de deixar o tempo apagar o fogo. Mas o tempo, neste caso, parece fazer o oposto. Quanto mais passa, mais o assunto cresce. Especialistas em mídia apontam que o silêncio, em situações assim, costuma gerar dois efeitos: proteção institucional e, ao mesmo tempo, fortalecimento das teorias paralelas. E foi exatamente isso que aconteceu. A filha no centro de tudo. Outro elemento que pesa emocionalmente na narrativa é a presença de uma criança no centro dessa história. Anne faz questão de reforçar que sua prioridade é a filha e que todas as decisões tomadas visam protegê-la. Mas isso também divide opiniões. Há quem veja maturidade, há quem veja contradição, e há quem veja uma história ainda incompleta. A frase "ela é a cara dele" coloca a criança como prova visual, como evidência indireta, como elemento-chave de um mistério que o público tenta decifrar a qualquer custo. E isso levanta um debate delicado. Até onde vai o direito à curiosidade pública e onde começa o limite da vida privada? O passado que não some a prisão de Anne, mencionada em episódios posteriores, também voltou a ser resgatada nas discussões. Para alguns, isso enfraquece sua credibilidade. Para outros, mostra o quanto sua vida foi atravessada por julgamentos, rótulos e condenações públicas antes mesmo de qualquer prova concreta. O que é fato é que tudo isso contribui para uma narrativa densa, carregada, cheia de camadas, e perfeita para manter o público atento. Cada novo capítulo parece prometer uma revelação, que nunca chega. O futuro do caso. A grande pergunta agora é: até quando esse silêncio vai durar? Porque, na internet, o silêncio raramente vence a curiosidade, e quanto mais tempo passa, maior fica a expectativa por um desfecho. Vai haver um teste de DNA? Vai haver uma revelação espontânea? Ou o caso vai desaparecer lentamente, sem respostas oficiais? Por enquanto, o que existe são frases fortes, pistas soltas e uma frase que ecoa como um refrão perigoso: "Ela é a cara dele." E enquanto essa frase existir, o assunto não morre. A cada dia que passa, o silêncio deixa de ser apenas ausência de resposta e passa a ser interpretado como parte da narrativa. Porque no universo das celebridades, o que não é dito costuma falar ainda mais alto, e é exatamente isso que tem acontecido. Após a declaração de Anne Aouada, especialistas em imagem pública começaram a analisar o caso sob outro ângulo: o do controle da narrativa. Para muitos, essa frase não foi um desabafo impulsivo, mas uma mensagem cuidadosamente escolhida. Uma frase curta, direta, impossível de ser ignorada e poderosa o suficiente para manter o assunto vivo por semanas. E conseguiu. O público passou a enxergar essa história não mais como um boato isolado, mas como um jogo de forças entre silêncio e exposição. De um lado, uma influenciadora dizendo que sabe quem é o pai, mas se recusa a revelar. Do outro, um nome gigantesco do futebol mundial optando por não se manifestar. Esse contraste só aumenta o clima de tensão. Outro ponto que reacendeu a polêmica foi o comportamento dos perfis de fofoca. Muitos passaram a levantar hipóteses baseadas em datas, agendas públicas, viagens e eventos. Coincidências começaram a ser alinhadas, timelines refeitas e conexões sugeridas, ainda que sem qualquer confirmação oficial. E quando o público começa a montar a própria versão da história, o controle foge das mãos. Além disso, seguidores passaram a cobrar um posicionamento mais firme. Para alguns, a frase "ela é a cara dele" cria uma expectativa que, cedo ou tarde, exigirá provas.
Para outros, a cobrança é injusta e desumana, ignorando o impacto emocional sobre uma mãe e uma criança. Essa divisão transformou o caso em uma verdadeira guerra de narrativas. Enquanto isso, Anne segue publicando conteúdos normalmente, mas cada post, cada story e cada legenda passam a ser lidos como possíveis indiretas. Um emoji, uma música de fundo ou uma frase enigmática viram combustível para novas teorias. Nada mais é neutro. E o que mais chama a atenção é que, mesmo sem novas declarações oficiais, o caso continua crescendo. Isso mostra o poder que uma única frase pode ter quando envolve fama, mistério e figuras públicas de enorme alcance. Há também quem levante uma hipótese ainda mais polêmica. E se o silêncio for temporário, apenas esperando o momento certo para uma revelação impactante? No mundo do entretenimento, timing é tudo. E revelar demais, cedo demais, pode matar uma história. Manter o suspense, por outro lado, garante atenção contínua, mas essa estratégia tem um preço. A cada dia, a pressão aumenta, e a expectativa por uma resposta definitiva se torna quase inevitável. Até lá, o que resta é especulação, debate e uma frase que não sai da cabeça de ninguém. Ela é a cara dele. Uma frase simples, mas carregada de peso, consequências e perguntas sem resposta. E enquanto ninguém quebrar esse silêncio, a polêmica continua viva, alimentada pela curiosidade, pela dúvida e pelo fascínio do público por histórias que parecem não ter fim. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse mistério será revelado ou vai permanecer em silêncio para sempre? Comenta aqui embaixo, participa da discussão. Deixa o like para fortalecer o canal. E se inscreve, porque essa história ainda promete novos capítulos, e você não vai querer perder nenhum deles.